Mas vamos passar então para o nosso tema do dia, ações internacionais recomendadas para junho e, claro, comentar aqui os principais dados de emprego lá dos Estados Unidos. Claro, o Enzo Pacheco aqui já comigo. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paulo. Um prazer estar aqui, né? Sempre na sexta-feira. Sexta-feira, vamos lá. Finalizando sempre a semana. E, claro, né, porque justamente na sexta acabam saindo aí, né, os principais dados. Saiu o payroll hoje mostrando um pouco acima do esperado. A gente teve o ADP e o JOLTS no meio da semana, mostrando uma certa desaceleração, deu uma animada ali, né, nos mercados, mas o payroll me parece aqui que jogou um banho de água fria, né, porque até ali quando a gente vê, muita gente falando ali, já puxando esse corte para setembro, o que acontece agora, né, queria que você comentasse um pouquinho dessa diferença de dados mesmo, né, porque a gente, quando a gente olha assim, o mercado esperava até vir um pouco mais arrefecido esse número, mas acabou surpreendendo. O que você pode comentar um pouquinho desse payroll? E também ali depois a gente fala, mas ali um pouquinho dessa reação do mercado, que foi negativa, mas acabou virando. De fato, como você falou, né, a semana parecia que, né, terminaria num tom positivo, dados os números iniciais do emprego. Então, o JOLTS, ele tem lá a questão de abertura de vagas, saídas. Então ele veio abaixo das expectativas, mostrando que talvez o mercado de trabalho já não estivesse tão aquecido, né? Se você for lembrar, até pouco tempo atrás, você tinha praticamente 2 vagas por empregado nos Estados Unidos. Então isso dava uma oportunidade para a pessoa nos Estados Unidos. Já que tenho uma outra vaga disponível, eu posso trabalhar para tentar aumentar meu salário, substituindo para essa vaga. Esse era o grande receio. Esse número já está chegando perto ali de 1,4, 1,3, então está meio na paridade já. Então reduziria essa oportunidade das pessoas de sair. E aí no dia seguinte você teve o ADP, que é um número privado, né? A empresa que ela gerencia folhas de pagamento nos Estados Unidos, então ela tem uma quantidade de dados muito importante, ela veio levemente abaixo do esperado. Então isso criou aquele sentimento de que finalmente a economia americana estava desacelerando. E aí quando você olha, por exemplo, o GDP Now, né, que é uma leitura como se fosse ao vivo, real time, do PIB dos Estados Unidos, ele é medido pelo Fed, lá do Fed de Atlanta, esse número estava perto dos 4%, chegou a bater 1,8% com esses últimos dados da economia. Então mostrava que, de fato, você tinha essa desaceleração. Só que hoje, quando a gente teve o número do emprego oficial, né, que é o número do emprego do Departamento de Trabalho, veio esse número muito acima. E aí eu acho que o pior não foi nem esse número muito acima, foi essa questão também dos salários, né, que reacelerou em relação à leitura anterior. Então isso que eu acho que foi mais preocupante na visão dos investidores, porque de fato você ainda teria uma inflação stick, né? Uma inflação que fica mais pegajosa, que seria mais difícil de você conseguir combater. E aí a gente viu, né, os mercados precificando, tirando praticamente a possibilidade de um corte em setembro, e se tiver o corte seria em dezembro. Então, por isso que você viu essa reação inicial negativa dos mercados, depois ficou meio no 0 a 0, mas agora aqui já parece que está voltando para aquela toada, né? Se o juro aumentar muito, quem sofre mais, que são as empresas de tecnologia, acabam caindo um pouco mais, mas sinceramente, no meu ponto, né, você vê o Nasdaq caindo 0,30, me parece uma queda ok, dada essa protelação do corte de juros lá nos Estados Unidos. Perfeito, Enzo. E falando em corte de juros, mudando um pouquinho aqui de continente, falando um pouquinho dessa decisão do Banco Central Europeu ontem de reduzir ali as 3 principais taxas ali em 0,25 pontos percentuais. No entanto, hoje, né, a gente vê uma notícia já esperada, você até já comentou aqui, mas hoje os mercados bastante no negativo, né? Queria que também você comentasse um pouquinho dessa decisão do Banco Central Europeu e como é que, né, na verdade, essa decisão fez um impacto contrário que, né, o que se espera, vamos dizer assim, na primeira leitura, que é de um corte, então os ativos de risco, né, principalmente ali da região, vão andar melhor. Assim, a gente tem que sempre lembrar que o mercado de ações ele tenta sempre antecipar os movimentos. Então, de certa forma, a gente já tinha visto uma alta, né, nos mercados europeus, porque, de fato, o Banco Central lá, europeu ele já tinha sinalizado a possibilidade de um corte. Existia aquela dúvida se ele, de fato, iria cortar, porque a inflação deu uma reacelerada, mas eles foram lá e cortaram, não só eles, né, também no Canadá você teve um corte de 0,25. Só que eu acho que o que pegou na questão do Banco Central Europeu foi o comunicado, porque ele não se comprometeu com novos cortes, ele falou que vai ser data dependente da mesma forma que o Fed, e eu acho que também que ficou muito
assim, dúbio, você cortou os juros, mas ao mesmo tempo você reviu para cima suas projeções de inflação, tanto para 24 quanto para 25. Né? Então, para 24 saiu de 2,3 para 2,5. Para 25 também aumentou 2 pontos percentuais. Ainda estão ali mais perto do 2 do que do 3, mas se você está enxergando uma possível aumento da inflação, assim, o ideal seria você não cortar os juros, mas eu acho que também eles pensaram que eles falaram tanto da possibilidade de cortar, se eles não fizessem nada agora, acho que o mercado ia tomar isso de uma maneira muito mais negativa. Então falou, vamos cortar 0,25, mas isso não significa que a partir de agora a gente vai fazer cortes todas as reuniões. Vamos ter que aguardar, vamos ver os números que vão sair, e aí a gente vê o que a gente faz na próxima reunião. Então, é o que a gente olha no mercado, a gente viu muitas pessoas falando que foi um hawkish cut. Né? O hawkish é aquele cara que ele tende a atacar mais a inflação para não deixá-la incrustada, mas ela acabou cortando, que seria uma coisa dos doves, né? Das pombas, né? Que você teria uma política monetária mais afrouxada. Então, foi esse misto de sentimentos. Então, a gente não sabe, né, o que ele vai fazer na próxima reunião. Pode ser que ele mantenha os juros. Então, eu acho que esse foi o grande problema, né? Você deu uma sinalização dúbia, ao meu ver, quando a gente fala lá do Banco Central Europeu.